E se existisse um outro jeito de pensar a economia? Um que não dependesse de decretos, de instabilidade, dessa briga constante que a gente vê por aí? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num manifesto que propõe exatamente isso. Um sistema econômico totalmente novo, construído de baixo para cima, como uma resposta direta às crises do nosso tempo. Essa frase de abertura já diz tudo, né? A grande sacada aqui não é tentar derrubar o sistema atual na força. A ideia é outra. É construir algo tão fundamentalmente diferente, por baixo de tudo, que o sistema antigo simplesmente se torna irrelevante. É sair da briga e partir para a criação. Bom, para a gente entender a solução que o manifesto propõe, a gente precisa primeiro entender o problema que ele quer resolver. Vamos dar uma olhada no que os autores chamam de a economia do caos, com um sistema que, segundo eles, virou uma coisa muito frágil e imprevisível. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra bem o tipo de problema que a gente está falando. Em 2025, vem uma tarifa global, depois uma sobretaxa de 40% em cima de alguns países, parando tudo. Aí, em 2026, a Suprema Corte derruba a taxa, mas no mês seguinte já criam outra. Ou seja, a economia fica refém das famosas canetadas, decisões que mudam tudo do dia para a noite. E o ponto crucial é esse. Com esse vai e vem, com essa incerteza toda, ninguém consegue planejar nada. As empresas, os países, todo mundo fica só reagindo, apagando incêndio. Fica a pergunta, né? Como é que se constrói um futuro sólido num terreno tão instável? É aí que o manifesto entra com a sua grande visão. E o mais interessante é que a proposta não é só um aplicativo novo, uma plataforma, não. Eles apresentam a solução como um verdadeiro protótipo para uma nova civilização. Vamos ver o que isso quer dizer. O coração dessa nova economia é uma coisa chamada Observatório IECC. O manifesto descreve ele como uma espécie de declaração de independência para o comércio local. É um jeito de sair desses sistemas gigantes controlados pela especulação e voltar a gerar valor real, ali, na comunidade. Mas, na prática, como é que se consegue essa independência? A resposta está num princípio que é a base de tudo. A ideia de substituir o poder arbitrário do decreto, da canetada, pela lógica matemática e previsível do código. É daí que vem a estabilidade que eles tanto falam. Esse quadro aqui resume a diferença de um jeito perfeito. De um lado você tem o modelo do decreto, frágil, imprevisível, sujeito à vontade política do momento, pura incerteza. Do outro, o modelo do código, estável, transparente, baseado em regras pré-definidas que todo mundo conhece e que não podem ser mudadas por qualquer um. É que aqui a confiança não depende da boa vontade de um governante ou de um banco. A confiança está na própria matemática do sistema. As transações são registradas num livro-razão digital que, uma vez escrito, não pode mais ser alterado. As regras são claras para todo mundo, sem surpresas. Ok, então a gente troca a canetada pelo código. Mas a mudança não para por aí, não. Essa nova lógica transforma o jeito que o próprio valor circula na economia. A ideia aqui é criar um sistema onde o valor se regenera. Pensa comigo, no sistema antigo, as tarifas punitivas são como armas. Elas tiram valor de um lugar para mandar para outro. É um jogo de soma zero. Já nesse novo modelo, uma pequena taxa de cada transação vira liquidez regenerativa. Ou seja, em vez do dinheiro ser drenado para longe, ele é reinvestido ali mesmo, fazendo a própria comunidade crescer. É um jogo de soma positiva. E o que amarra tudo isso é um conceito muito poderoso, o de identidade soberana. Aqui, a sua identidade não é um papel que um governo te dá. Ela é validada pelas suas próprias ações na rede. Isso é muito importante, porque cria um sistema onde o valor das coisas está ligado a transações reais que aconteceram de verdade e podem ser verificadas, e não em pura especulação. Tá, a teoria é incrível, a gente entendeu os conceitos, mas e na prática? Como isso sai do papel e vira algo que a gente pode usar no dia a dia? Vamos ver como o manifesto descreve essa parte mais prática. Olha, o processo de entrada para um negócio, por exemplo, foi pensado para ser super direto, sem complicação, basicamente em 3 passos. Primeiro, a pessoa acessa a plataforma e já recebe um saldo inicial para testar. Depois, ela faz umas transações de teste para sentir como funciona e, por fim, quando tiver tudo ok, conecta o sistema com seu ponto de venda do mundo real. Simples assim. E olha só que interessante. Isso aqui pode parecer só um monte de código, mas a beleza está na simplicidade. É assim que uma compra normal no supermercado se conecta a essa nova economia. É esse pedacinho de código, seguro e transparente, que na prática substitui aquela canetada cheia de incerteza. É a prova de que o sistema funciona. E para fechar, o manifesto deixa a gente com essa pergunta, que é: uau, é uma provocação em tanto.
Ela desafia aquela ideia antiga de que para ficar rico é preciso acumular, guardar. E se fosse o contrário? E se a prosperidade só aumentasse quando a gente compartilha, quando o valor circula? É uma visão de futuro construída pela comunidade, de baixo para cima. Fica aí a reflexão.